Olá, que alegria receber vocês aqui. Eu sou Maíra, como vocês sabem, tenho a honra de liderar o projeto do Intelli como presidente desde o início. E esse é o nosso podcast, o IntelliCast. A gente decidiu fazer esse encontro com pessoas que são muito importantes para a nossa história. E mais do que isso, um stakeholder, vamos chamar assim, importante de uma faculdade, que são os pais e mães de alunos e alunas nossas. No caso aqui, todos pais de alunas, né? Que as meninas aqui dominam, são fera demais. Então, vou primeiro dar as boas-vindas, dizer que é uma alegria ter vocês aqui e pedir para vocês rapidamente se apresentarem para a gente começar o nosso papo. Pode ser? Pode. Ladies first? Bora. Então vamos. Bom, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, conhecendo esse espaço aqui. Sou mãe da Maria Luísa, aluna da primeira turma do Intelli, já formanda esse ano. E é isso, estou muito feliz. Estou aqui para debater com vocês essa juventude aí que tá chegando até nós. Muito bom, obrigada. Bom, meu nome é Francisco, obrigado também pelo convite, Maíra. Prazer estar aqui, você sabe disso. Sou pai da Alice, que está ali. Sou engenheiro, estou com 58 anos. Tenho mais 2 filhos que não tiveram a chance de estudar aqui no Intelli, que já são mais velhos, já são formados. Enfim, é um prazer estar aqui. Trabalho com engenharia, tenho uma empresa de engenharia e atuo no Brasil e um pouquinho também fora do Brasil. Muito bom, obrigada. Oi, Maíra, obrigado pelo convite. Eu sou o Joe Jiwan, o pai da Kathleen, e tenho mais 3 filhos também, 2 meninas e um menino, todos encaminhados, e a Kathleen que optou por essa opção da engenharia da computação, dos negócios diferentes e tal, e é um prazer estar aqui para a gente conversar sobre essa disruptura de conceito que teve na vida dela, essa escolha. Muito bom. Excelente. Já já a gente vai falar das filhas, que a gente adora todas. Eles estão falando, olhando para lá, porque elas estão sentadas aqui. Eu não sei se a câmera está pegando, mas as fãs hoje... Esse é um podcast com fãs na plateia, que são as filhas que vieram aqui acompanhar os pais e a mãe no nosso encontro. Começar falando um pouco olhando para trás na história de vocês e ainda os 3 atuantes no mercado, cada um no seu trabalho. O que mais mudou no mundo do trabalho, desde que a gente começou para hoje em dia, né, na visão de vocês? Olhando como a gente começou e como é hoje. O que tem de mais diferente? Bom, eu tenho uma origem acadêmica, então eu tenho um pezinho lá na educação de fato e hoje muito mais no mundo corporativo. Eu acho que a tecnologia ela é disruptiva e visível, assim, da minha época de estudante, de pós-graduação, ali de atuante, até como professora, a forma como a gente produzia análise, a forma como a gente acessava o conhecimento, acessava as informações para montar um quebra-cabeça, é completamente diferente da forma de hoje. Então, assim, na minha época, assim, a gente frequentou biblioteca, né? A gente lia revistas físicas, né? Papers físicos, eventualmente estava começando a chegar alguma coisa ali atrás. E isso hoje é completamente diferente. Isso tem a ver com a minha mudança de deslocamento aí do mundo mais acadêmico até para o mundo mais prático. Por quê? Porque o conhecimento começou a ficar muito cilado dentro das empresas, elas passaram a ser o grande agente transformador do mundo. Então, para mim, tem claramente um deslocamento das universidades para as empresas. E nas empresas a velocidade é altíssima, né? Então a velocidade é alta, a quantidade de informação, a escala que você consegue dar às suas ações, ela é muito visível. Então, assim, nos meus anos aí de experiência corporativa, eu já enxergo uma diferença muito grande. E isso, para mim, teve a ver assim, com uma certa influência sobre a decisão da Maria Luísa. Por quê? Porque a gente enxerga a tecnologia vindo como muito importante, mas sem perder essa ponte do negócio. Então, assim, tecnologia é um meio de execução de negócios de maneira eficiente. Minha cabeça de economista sempre pensa em eficiência, eu sou aquela da eficiência. E assim, a tecnologia, ela te dá, de fato, os instrumentos, seja no Analytics, seja numa escala de uma operação que você está ali lidando com o cliente, né, numa central, onde for, você passa a enxergar o mundo de maneira muito global. Então,
Na minha experiência, assim, a tecnologia ela é avassaladora e vai continuar ainda por muito tempo. Não, muito bons pontos, assim, a gente vê muito isso, né? Quando a gente montou o currículo do Intelli, uma preocupação que eu tinha foi como que a gente vai fazer para manter um currículo eternamente atualizado. Porque esse é o nosso papel, né? Estar eternamente atualizado. E uma das formas de fazer isso é criando essa membrana, né, super permeável com a indústria. Então, o fato deles trabalharem em projetos o tempo todo, em projetos com problemas reais, faz com que o conhecimento que não está mais só dentro da academia, que muitas vezes está dentro das empresas, a maior parte das vezes dentro das empresas, pudesse fazer parte direta da experiência de ensino e aprendizagem. Então, a premissa, acho que a gente nunca falou sobre isso, mas a premissa filosófica de projetos não é só o campo prático de atuação, mas a ideia de que isso permitiria que a gente tivesse com o currículo sempre atualizado. Muito, muito legal esse ponto. Perfeito. Legal. Para mim, isso faz total sentido, assim, na minha experiência. Muito bom. Francisco, você quer falar? Sim. Bom, estou lembrando aqui da época que eu comecei, né? Faz muito tempo isso, né? Então eu comecei em 1990, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada disso, né? E a gente saía da faculdade com muita teoria e muito pouco embasamento para trabalhar sem experiência nem nada. Eu me lembro que o meu Google na época foi um encarregado, eu trabalho com obra industrial pesada, né? Que não tinha um ensino primário completo. E ele me adotou ali como... Hoje se chama de mentor, né? Então você imagina uma pessoa sem escola, né? Sem educação, mas ele tinha muito conhecimento prático e acabou me transferindo esse conhecimento. Coisa que hoje a gente consegue muitas vezes via bancos de dados, internet e assim por diante. Bom, de lá para cá muita coisa evoluiu, né? Já se vão aí 35 anos desde que eu formei. Eu lido com muita gente na minha empresa, né? Minha empresa é baseada em pessoas, são engenheiros e técnicos e tal. E a velocidade da informação, a velocidade como a informação se transforma é incrível. Então, ou a gente usa tecnologia para assimilar esse conhecimento com mais rapidez, né? Ou a gente fica para trás. Então, o meu desafio hoje é como é que eu faço para transferir esse conhecimento para as pessoas que trabalham com a gente na velocidade que esse conhecimento se transforma, né? Então, por exemplo, captura de dados, né? A gente falou, lança a internet, tem muitos dados lá, mas a gente não capturava essa informação para processar e tomar decisão. A tomada de decisão hoje é muito rápida, é muito ágil. Se a gente não fizer isso, a gente pode estar tomando uma decisão equivocada e levar algum tipo de problema para os negócios, né? Então, é muito diferente hoje, né? Então, eu vejo assim, os conhecimentos, a diversidade das pessoas, os meios os locais em que elas vivem, tudo isso transforma a estratégia da sua organização para daqui para frente, né? Então, trazer essas pessoas, como eu vejo aqui no Intelli, né? Os grupos de trabalho com realidades diferentes, conhecimentos diferentes, é que potencializa, de fato, o resultado. Então, assim, é um mundo completamente diferente que não vai parar, como você disse, né, Ana? Não vai parar de se transformar nos próximos anos, muito pelo contrário, eu acho que vai só acelerar. É isso aí. Então, velocidade, né? Você está dizendo que o que mais mudou foi o volume de informações e dados disponíveis e que se transforma numa velocidade tremenda. E o ser humano não consegue processar esse volume de informações, então preciso de tecnologia, não tem jeito. E aqui, né, esse é uma outra input que a gente usou para montar o modelo, né? Porque eu tinha uma angústia que, às vezes, o aluno precisava fazer o semestre inteiro ou o ano todo, dependendo se fosse uma disciplina semestral ou anual, para descobrir que ele não aprendeu. Né? Que ele não estava evoluindo, ou que ele não estava no ritmo que precisava. Então, a ideia da gente organizar aqui em ciclos de 10 semanas, com sprints quinzenais, é justamente para dar para a gente ter um pulso do que está acontecendo com os alunos e poder intervir antes de chegar no final do semestre, né? A nossa taxa de reprovação ela é baixa e eu acho que tem muito a ver com isso, com esse feedback diário e constante que o próprio aluno pode ter do seu aprendizado, né? Então, tem a ver com essa velocidade imensa também. A gente não tem como, no mundo que se transforma tão rápido, não tem como a gente funcionar só em ciclos de semestre e ano. Acabou o semestre, né?
E essa geração, ela tem outro perfil, né? Eles querem uma recompensa um pouco mais imediata, né? Um feedback um pouco mais imediato. O que tem seu lado bom e seu lado ruim, essa ansiedade, né, da geração. Já vai falar disso, a gente já vai falar disso. E você, Joe, o que você acha que mais mudou de lá para cá? É impressionante. Olhando para trás, é uma jornada incrível, porque eu tô com 56 anos e eu comecei na época com meu pai, tinha uma indústria têxtil, fazia tecidos para moda. Com 16 anos de idade, eu já descia com a pastilha de mostruário pelo Brás Bom Retiro, atendendo os clientes. E era tudo mais na raça, era outro mundo. E de lá para cá, eu mesmo tive que me reinventar. Quando eu casei, há 25 anos atrás, estava farto da indústria têxtil, montei um negócio de marketing olfativo, que não existia no Brasil. Então eu sempre fui uma pessoa muito empreendedora, buscando novidades, buscando disrupturas de mercado. E eu montei esse negócio de marketing olfativo, até hoje é uma empresa líder no mercado, que a gente atende inúmeras marcas, empresas e tal. E de uns anos para cá eu montei uma tokenizadora de ativos também. A gente trabalha muito com RWA, Real World Assets. E também tem um negócio de robótica, que eu importo algumas marcas de robôs mundiais aqui para o Brasil. Então, assim, olhando essa trajetória, a gente vê como é sempre uma reinvenção constante, porque os mercados começam a ficar obsoletos. O ramo têxtil, eu tenho inúmeros amigos meus que tinham indústria que fecharam, porque não tinham como competir com o mercado asiático. E tudo tem que ir evoluindo muito rápido. E na época de os meus filhos começarem a entrar nesse mercado de trabalho, eu e a minha esposa tivemos uma opinião de que, de forma alguma, eles iriam entrar nos nossos negócios. Eles deveriam ter uma formação de primeiro mundo boa e optar pelas opções e escolhas deles próprios. E a gente super incentivando, óbvio, visando esse novo mercado, essa nova realidade, que essa informação tão rápida tem que ter um preparo tão bom quanto que a Kathleen, por exemplo, está tendo aqui no Intelli, para poder preparar para ter esse resultado. Muito bom. Marketing olfativo, eu nunca tinha ouvido falar esse nome. Nem eu. Explica pra gente o que é isso, fiquei curiosa. Quando você passeia num shopping center e você sente o cheiro de uma loja, Sim. Isso é o marketing olfativo, essa experiência, essa coisa de você gravar uma identidade olfativa de uma marca com um aroma. Então, a gente faz isso há 25 anos, foi a primeira empresa no Brasil e a gente conseguiu, graças a Deus, fomentar esse mercado de forma muito positiva. Gente, a coisa gente interessante, tem clientes né? de fora e tudo, é muito bacana. Muito bacana. Mas foi uma ideia que a gente pescou lá fora, assim, na lua de mel. A gente estava em Las Vegas, eu senti o cheiro dentro de um cassino. Cheguei, o que é isso? Falou, não, é o cheiro que a gente coloca para o pessoal ficar animado, gastar mais, ficar jogando a noite toda. Falei, legal. Aí pesquisei e falei, é isso que eu vou fazer. Já vou encomendar aqui pro nosso marketing, um marketing Olha olfativo, só, o pessoal não é? estudar mais, tem? Com certeza. Então, tá bom, adorei. Ana, já sabe, hein? Tá encomendado. Já vai falar com o Joe, vamos virar cliente. Muito bom, excelente. Falando um pouco, né, desse momento de escolha que você mencionou, né? Você tocou já nesse assunto, como é difícil orientar os filhos, né? Porque, por um lado, a gente acabou de consensar aqui que o mundo não é mais o que ele era antigamente. Então, as nossas experiências, as nossas referências já não necessariamente se aplicam ao mundo de hoje. Conta um pouco pra gente, então agora a gente começa por você, pra gente... conta um pouco como foi esse processo de apoiar os seus filhos, e aí particularmente a Cat, essa decisão de vir para cá, pro Intelli, como é que vocês sentiram nesse momento como família e o que priorizaram? Não, com certeza. A Kathleen tem uma irmã mais velha, a Rita, que ela se formou na IBMEC. Uhum. Ela fez business lá, super feliz e tal. É o que combinava com o perfil dela. O meu filho Raymond, que é o segundo, estava fazendo engenharia na INSPER. Uhum. Estava lá, tal e coisa, também no perfil. Já a Kathleen, ela tinha um perfil um pouco mais empreendedora. Desde pequena, ela sempre vendia bala na escola. E a diretora da escola vinha falar, Joe, tem que parar, sua filha está movimentando o recreio inteiro lá. Somas de dinheiro, as mães ficam doidas, porque os filhos ficam gastando mesada com ela. E aí, uma época, ela também assumiu a venda de uma marca minha que eu tinha, de cosméticos que a gente fez, dessa coisa de aromas. Ela, com 15 anos, ela tocava a parte de marketing e uma certa parte de vendas. Então, ela sempre teve esse perfil arrojado empreendedor. E a Melissa, minha esposa, ficou sabendo do Intelli
antes de abrir, uns 6 meses antes, até antes. Só que ela falou, olha, a proposta dessa nova faculdade é incrível e as pessoas que estão por trás desse projeto também são pessoas de peso, são pessoas de muita visão e de responsabilidade. Então, eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente estudar um pouco mais a respeito e ver se ela topa essa nova ideia. E na hora que ela tomou conhecimento do projeto e tudo, ela se encantou na hora, ela percebeu a dimensão que isso podia ter na vida dela, e é incrível ver como, passo a passo, cada semestre, as coisas foram se concretizando, as experiências que vocês conseguiram proporcionar para os alunos foram incríveis, sabe? É uma coisa que marcou muito na vida dela, desde quando vocês tiveram a oportunidade de levar alguns alunos para conversar com o Elon Musk, ela fez a pergunta para ele e tudo mais, até a experiência acadêmica que ela realmente está tendo. Poxa, o preparo que vocês deram para ela foi uma coisa sensacional. Ela conseguiu ser admitida no processo seletivo da Amazon, da Google e do BTG. Hoje ela está lá na AWS, né? Está super feliz, há 1 ano e meio, mas ela sabe e ela tem essa consciência de que essa base, esse preparo, ela conseguiu com vocês. E a gente, como os pais, a gente está muito feliz, muito orgulhoso e muito agradecido pelo que vocês deram em troca para nossas filhas. A gente é que está agradecido pela confiança. Você sabe quando a Kati estava aplicando, né, para o Intel primeira turma, o Joe falou, essa faculdade, e se ela não passar, né, porque acho que ela só prestou Intel mais uma história assim, aí ele achou meu telefone, ele e a Melissa me ligaram, e a gente acabou se conhecendo, ele falou, Maíra do céu, e se ela não passar? Eu falei, não, vamos torcer pra ela passar, né? E deu certo. Mas, e aí eu lembro quando ela chegou no primeiro dia, a gente conversou, enfim, então tem sido essa jornada. E o momento de escolha, você sabe que é muito interessante o seu depoimento, porque as minhas filhas estudam numa escola que também não é uma escola com muita tradição, no sentido que é uma escola mais nova, né, que se chama Camino. E é uma escola que tem com uma proposta muito parecida com o Intel, eu brinco que é o Intel Bebê, né, Intel para bebês, porque é por projetos também, tem essa visão mais arrojada. E tem essa dificuldade, né, porque a maioria das famílias tem muito medo de apostar numa proposta nova, né, como se não quisessem errar. O que as pessoas não percebem é que, assim, nem sempre o seguro é acertar. O seguro só é seguro, né? O tradicional a gente só sabe como é, mas não necessariamente é acertar, principalmente à luz, né, disso aqui que a gente acabou de falar das mudanças do mundo e principalmente, que eu acho que é um outro ponto muito interessante, que é o perfil de cada um, né? O que serve para um estudante, né, não necessariamente serve para outro, porque ele já tem ali características que vai indicando ao longo, né, do crescimento de como ser. Muito, muito interessante essa coisa do risco que vocês tomaram. Ainda bem que a gente entregou à altura. Também toda a nossa gratidão por acreditar em nós e de olhar para o perfil dela, independente do perfil dos outros filhos, porque também acontece isso, né? Não, aqui em casa todo mundo vai fazer engenharia e vai ser na faculdade tal. E aí cada filho é um filho, né? Você também tem 13, então pode contar um pouco da experiência de... Pois é, no meu caso, os meus 2 mais velhos, eu tenho um de 29 e um de 26, e tem a minha rapinha do tacho, que é a Alice, né, que tem 18. Então tem uma diferença aí do segundo para ela. E eu acho que essa influência, de certa maneira, que eu exerci sobre eles, ela mudou um pouco em relação à Alice, até por causa dessa diferença. Então, o meu filho mais velho, ele é formado em administração, lá em Vitória, numa faculdade de business também. O meu segundo filho fez engenharia de produção na Federal de São Carlos, né? Ele sempre quis fazer engenharia, então segui, de certa forma, o meu trabalho, mas percebo que administração e engenharia de produção tem uma conexão grande agora ali, fazendo administração com tecnologia e tal. Mas o momento em que os meus filhos foram para a universidade, eles fizeram, de certa forma, universidades tradicionais, a FUCAP um pouco menos, porque também tem hub de inovação, enfim. Mas eu passei por um momento em que eu deixei a minha posição na empresa, trabalhando muito. Meus filhos nem queriam trabalhar comigo, só me viam trabalhando. E a gente fundou, anos atrás, uma empresa de tecnologia que ela estava indo por um caminho muito interessante. E eu resolvi me mudar para lá.
E eu fiquei 2 anos e meio dentro de uma startup. No meio da minha vida de empresário de empresa de engenharia, eu fui lá para dentro. E quando eu fiquei 2 anos e meio ali, eu percebi que eu precisava mudar a minha empresa principal, né? Inclusive, essa empresa de tecnologia hoje é a maior plataforma de gestão de inovação da América Latina, né? Começou como uma startup, hoje já é uma empresa um pouco maior e tal. E aí fiquei lá, a gente começou a transformar lá a organização, depois eu deixei de ser o CEO, trouxe um profissional de mercado e fui trabalhar com inovação para fomentar a inovação no Estado do Espírito Santo, trabalhar pro bono. E comecei a investir em startup. Eu acho que a Alice pegou essa fase. Ela pegou a fase do... Talvez isso tenha inspirado, não sei ao certo, depois ela pode me desmentir se for o caso, mas ela me vendo lá com aqueles jovens empreendendo, né, sem nada, sem dinheiro, mas com uma ideia legal, apaixonados por aquele negócio, querendo fazer, pedindo apoio. E aí, enfim, criamos um hub de inovação lá no Espírito Santo, o Base 27. Eu acho que isso inspirou a Alice e ela chegou um momento e falou, pai, eu acho que eu quero empreender. Bom, se a Alice quer empreender, nós precisamos pensar em algum lugar onde ela possa trabalhar as questões do empreendedorismo, né? Que é conhecer um pouquinho de tecnologia, saber de vários aspectos, no caso dela, administração, business, né, gestão, governança, mas também tecnologia, e trabalhar por projetos, que era uma coisa que eu sempre acreditei e gostaria de ter tido na minha época, mas não tive, né? E aí eu fiquei sabendo do Intel através de um empresário lá do Espírito Santo que já tinha colocado um projeto aqui dentro, da repetidora da Globo de lá, né, Rede Gazeta, Dudu Lindenberg, né? Devo isso a ele, né? Ele é muito meu amigo, Dudu também. E ele, Dudu, falou, vai lá no Intel, vai conhecer o Intel, e eu vim. E eu vim no primeiro ano, se não me engano, no ano que as meninas aqui, filhas deles aqui, entraram, né? Fiquei apaixonado. Depois disso eu vim mais umas 2 ou 3 vezes, trouxe a Alice comigo. A Alice também gostou, né? E aí foi esse negócio de, poxa, e agora? Vamos para o Intel, nunca formou ninguém ainda, né? Ou vai para uma universidade tradicional. E a minha concepção sempre foi, gente, o mundo que vem por aí não é o mundo do tradicional nem do convencional. O mundo que vem por aí é um mundo diferente. Esses meninos têm que se preparar para isso. E eu não tive nenhuma dúvida. Ela sabe disso. Né? Tive algumas questões lá em casa, assim, minha mulher não pensava exatamente como eu, né? Essa preocupação, mas deu certo. Hoje a minha esposa também adora aqui o Intel. E a Alice não posso nem falar, né? Não sei como é que ela consegue ficar tanto tempo dedicada aos projetos do Intel. Às vezes nem dorme, 2 da manhã está lá fazendo projeto. Então, assim, eu acho que a escolha foi certeira. Que bom. Obrigada pela confiança, viu? Valeu. Fico muito feliz. E você também é a mãe da primeira turma. E tem uma curiosidade, porque você foi professora. Sou ainda. Ainda é professora numa faculdade bem tradicional, né? Aqui do lado, né? Legal. Não, a Maria Luísa, ela estudou no Porto Seguro. Então, né, super tradicional, escola alemã, né, super enquadrada. E ela se adaptou muito bem. Quando a gente veio para São Paulo, a gente é de Minas, se adaptou super bem. Ali no 9º ano, ela quis fazer a migração para o currículo alemão, o que significa já um momento ali de disruptura do modelo tradicional, porque o modelo alemão de ensino, ele é diferente. No Porto, ele é diferente do modelo brasileiro, que é aquele modelo mais para cursinho, né, para aquelas questõezinhas ali mais fechadas. Então, ali eles vão para frente, eles já tinham muito trabalho apresentando, muita formação de grupo. Então, da minha perspectiva aqui, já era assim, ela vivenciando as dificuldades do trabalho em grupo, né? Toda aquela questão já começou a nascer ali. E até então, vou estudar na Alemanha, está lá no currículo alemão. Quando ela foi ali entrando no 3º ano, porque até então, até o 4º ano, ela fala, não quero, acho que está cedo para sair, quero ficar mais um pouco, então eu vou parar agora no 3º ano e vou fazer faculdade aqui no Brasil, não estou vendo grande ganho nisso. E
E eu sou muito tranquila no seguinte sentido, eu acho que quem drive as decisões tem que ser a própria pessoa. Assim, eu ouço, eu contraponho bastante, mas a voz é dela desde sempre. Assim, isso para mim é um ponto pacificado. Foi comigo assim, está tudo bem, então, né, vamos em frente. Deu certo. Então, assim, ela foi tomando as decisões. E aí ali eu li uma reportagem num jornal, não me lembro, Estadão, não sei qual exatamente, da criação do Intelli. E aí já comecei a ficar muito interessada, estou aqui do lado, aí passava em frente, dava uma olhada e tal. E aí comecei ali a discutir, o pai dela fez TI, o meu marido atual é da Oracle, é super TI, é arquiteto da Oracle, então... ali eu já acompanhando ali um pouco ele, como que era a dinâmica de vida dele, e achei que aquilo tinha a ver com ela. Ela tinha alguma dúvida se ela queria fazer economia, como eu. Mas economia, eu já sei como é a formação hoje, e ele já é um curso já que tem que nascer com pé em tecnologia também, né? Porque a gente é econometrista, a gente analisa ali. Eu sou professora, sou de uma faculdade super tradicional aqui na FE, eu sou muito a favor da formação teórica. Eu acho que ela muda vidas. Depende de como você aborda essa teoria, entendeu? Então, assim, se você dá uma aula teórica explicando que você não está ensinando... Aquilo não é um curso técnico, aquilo é um bacharelado, e que aquilo é um modelo conceitual que você vai expandir, tudo bem, e aquilo transforma vidas, assim. O que eu acho que o Intelli tem, assim. Então, o Intelli tem um modelo de projetos, mas ele não abandonou a teoria, porque eu acompanhei o material dela, então eu sei disso, assim. Isso é muito importante. Tem que saber derivada, tem que saber cálculo, entendeu? Tem que saber. Não é que você vai sentar e vai ser a pessoa que faz a conta, mas você tem que entender que aquela coisa significa uma variação marginal. Isso está presente o tempo inteiro na nossa vida, assim. Então, eu sempre fui muito tranquila com o modelo de projetos, porque eu acho que mesmo na faculdade tradicional, depende de como você aborda. Para mim, a educação é a próxima disrupção do mundo. A educação e saúde estão ali, paro a páreo. A gente não sabe como que vai ser a educação de fato, mas deve ser algo nesse sentido, né? A nível muito escalável, aí, mundial. Então, e aí ela se contaminou pela ideia, ela já vinha dessa história da Porto de um modelo um pouco mais desenquadrado, por incrível que pareça, porque o currículo alemão ele é um pouco diferente do brasileiro, e ela adorou. Então a gente veio no Intelli Day, e aí foi aquela comoção, entendeu? Me identifiquei, adorei, quero. Fiquei morrendo de medo também da Maria Luísa não passar, fiquei assim, tremendo de medo, porque não tinha histórico, né, da prova, e tinha ali uma pegada de matemática. São meninas, né, nossas filhas são meninas, e é raro você ter, de fato, né, uma aptidão diferente. A Maria Luísa tem essa coisa com a matemática, ela gosta, assim como eu, enfim. E aí, para mim, foi muito tranquilo. Eu acho que ela fez essa transição super bem, ela abraçou o Intelli, assim, né? Ela ama isso aqui, sofre quando tem qualquer coisa que, nossa, parece que é dela, entendeu? Não sei como. É dela, né? Ela fica, assim, totalmente movida pelas emoções, assim, uma paixão absoluta por vocês, assim, é muito impressionante. Por ela. E, assim, isso é muito bom, porque essa paixão é o que guia depois a vida, né? E ela é assim, cada instituição que ela, no Porto, ela era assim, aqui ela é assim, que bom, né? Que bom. E eu fico muito feliz e muito grata por tudo que vocês proporcionaram aí nesses 4 anos, todos os fóruns, as participações que eles fizeram, as noites ali, as horas estudando, né, os contrapontos que são muito importantes, porque daqui a muitas décadas eles é que vão fazer o diagnóstico de como o mundo era e como o mundo está ficando. Então, quanto mais cedo eles tiverem acesso a esse mundo mais, né, ali no calor do que está acontecendo, melhor para eles. Vocês entregaram tesouros para a gente, né? Nós 3. E agora eu estava discutindo hoje, né, num painel que eu estava com outros presidentes de faculdade, que nós, quando chegamos na graduação, todos aqui fizemos graduação, a gente já chegou um jovem adulto, né? De certa maneira, assim, quase casando ou bem próximo de casar, mas a gente já era jovem adulto. É muito diferente da juventude que chega hoje na faculdade, né? Chega uma juventude, assim, pós-adolescência.
E parte do trabalho da graduação, durante 4 ou 5 anos, o tempo que durar, é transformar num jovem adulto, né? Pegar pela mão, muitas vezes, e fazer essa transição. Então, a minha pergunta para vocês é: a gente fez nosso trabalho, assim, principalmente para vocês dois, você que está acompanhando, a gente ajudou as filhas de vocês a se transformarem, né? Saírem da pós-adolescência e entrarem na juventude adulta? A minha, sim, com certeza. Em que aspecto? Acho que as mudanças na Maria Luísa são muito evidentes, assim, dessa ansiedade mais no início, sobretudo quando algo foge do script, né? Uma certa ansiedade. E hoje um pouco mais tranquila, um pouco mais administrando e chegando ali para entender que as coisas são o trabalho de time, ele é mais, né, mais lento, eventualmente, do que aquilo que a mente da gente quer produzir. Então, Maria Luísa tem um amadurecimento muito visível, assim. E eu acho que tem a ver com todo o círculo de amizades. Eu tenho uma crença também, assim, não só crença, mas a gente tem algumas evidências que a educação, ela tem um efeito que a gente chama de efeito de pares, né, que é muito relevante, ou seja, com quem você convive é muito determinante da sua história. Por quê? Porque tem muita troca que é extra sala de aula. Então, essa turminha aí tá convivendo o dia inteiro, isso é transformador para qualquer um deles, né? Quanto mais eles ficam por aqui, trabalham na comissão, enfim, trabalham nos projetos, mais eles vão entendendo como é a diversidade real do mundo. Então, eu vejo muito mais tranquilidade nela, eu vejo uma evolução muito visível e vejo ela ter uma linha ali muito mais clara, que tem a ver com a própria idade, mas tem a ver com vocês aqui terem esse sistema muito acolhedor, mas ao mesmo tempo pragmático, no sentido de faça a sua parte que está tudo bem, né? É isso aí, então, faça a sua parte que a gente faz a nossa. Aqui eu brinco que o combinado vale mais que a regra. Exatamente. Combinado é ouro. Combinamos, vai acontecer. Não combinamos, né? Não pode. E você, nesse 1 ano, o que você viu da Alice, desde que ela começou aqui com a gente? Apesar de ser só 1 ano, já dá para ver alguma transformação. No caso da Alice, tem uma coisa adicional, né? Porque ela sai de Vitória e vem morar em São Paulo e a gente continua em Vitória, né? Os pais, né? Então ela tem que aprender a chegar no apartamento, segurança, né? Deixar as coisas sob controle lá dentro, enfim. Mas assim, eu acho que algumas coisas que essa convivência com outros alunos, trabalhando em projetos, conhecendo as realidades de cada um, dificuldades ou não, né? Porque tem um misto aqui de realidades aqui dentro do Intel, responsabilidade. Então ela vai adquirindo isso e ela vai mesmo que ela não perceba muitas vezes, ela vai se transformando, né? As decisões que ela toma ou deixa de tomar porque de alguma maneira pode não ser uma decisão boa para todo mundo, não? Então eu acho que essa questão tem sido bastante interessante. E outra coisa muito legal que aconteceu, né? Ela recebeu uma proposta de emprego no primeiro semestre e uma outra agora no segundo semestre, começando o curso. Gente, começando a faculdade, né? Uma, se não me engano, depois ela confirma, uma foi para ser Scrum Master e outra para... Eu nem lembro o que era, alguma coisa a ver com gestão de projetos. Então, assim, por quê? É por causa da metodologia de ensino que está sendo aplicada aqui e que está chamando a atenção do mercado. O pessoal está de olho. Mas 1 semestre, 6 meses que está aqui, né? Então, assim, é uma coisa impressionante. Então, está sendo muito legal. E você, também está formando, no final do ano ela forma. Eu acho que assim, é impressionante a transformação que teve, porque a Kathleen ela veio de uma escola do Beit Yaakov, que era como se fosse uma bolha, né? Então a infância dela, a pré-adolescência dela foi no meio daquela comunidade que ela sempre frequentou e estava acostumada. Estava muito tranquila naquele ambiente dela. E um dos motivos que a gente optou por realmente ela estudar no Intel, por conta dessa diversidade realmente de pessoas, de cabeças, de ideias. A gente percebe como vocês são inclusivos, né? Eu acho que o programa de bolsas que vocês têm é um dos mais assertivos assim de faculdades no Brasil, né? É muito bacana isso, que proporciona essa troca de conhecimentos, ideias entre os alunos. E isso, eles crescem juntos e aprendem muito uns com os outros. Eu percebi isso.
Então, na forma de lidar, na forma de atender. E, na minha opinião e da Melissa, minha esposa, o fato preponderante foi a temática de vocês usarem o PBL, né, que é o Program Based Learning, com todas as empresas bacanas que abraçam também o projeto com vocês. Então, eles têm acesso a muita informação num espaço de tempo rápido e a cada 6 meses. Então, foi um amontoado de novas informações que eles foram assimilando. A minha filha assimilou muita informação, foi capacitando ela cada vez mais. Então, cada vez que ela tinha uma entrevista, alguma coisa de emprego, as pessoas ficavam realmente, poxa, mas essa faculdade entrega tudo isso que vocês estão assim, tão bem preparada? E é isso que a gente imaginava e é isso que a gente teve a felicidade de constatar depois desse período de 4 anos. E eu tenho a 4ª filha que eu não falei, que é a Tiffany, que ela também optou por fazer IBMEC, que nem a irmã mais velha, mas até o último minuto, até os 45 do segundo tempo, eu falei, Tiffany, vem pro Intel, vem pro Intel. A Kathleen está muito feliz, está muito bem. Não, eu quero... Tá bom, então é isso. Cada um escolhe o seu, mas estão de parabéns. Ah, que bom, obrigada. Eu também percebo isso nas filhas de vocês, assim, como vocês sabem, acompanho de perto. E muito orgulhosa das meninas. As meninas, como eu falei aqui no início, arrasam, né? Estão indo muito bem, performam muito bem. E porque a gente também faz questão de criar um ambiente seguro e um ambiente que propicie isso. Esse foi parte da nossa pesquisa original, quando a gente foi montar o Intel. Um dos motivos pelos quais meninas iam menos para cursos na área da computação e até negócios, muitas vezes, é porque achavam que não era para elas, né? Ou quando chegavam lá, não sentia que era um ambiente psicologicamente seguro, um ambiente que daria as mesmas oportunidades que davam para os meninos. E a gente fez questão aqui, desde eu ser presidente uma mulher, diretora acadêmica mulher, a gente ter essa característica, faz muita diferença, né? Na representatividade delas olharem e falarem, olha, um dia esse é um lugar que eu gostaria de estar e é possível para mim. Então, e eu vejo, acho que nesse sentido a gente cumprimos, né, essa missão que é de receber pós-adolescentes e estamos entregando com a formatura dessa primeira turma jovens adultos com bons valores, né, que sabem respeitar a diversidade, resolver problemas complexos, trabalhar em equipe e a coisa mais importante, né, fazer boas escolhas. Porque a gente chegou até aqui, todos nós, né, tomando boas decisões. E acho que as melhores decisões são as mais educadas, a que a gente tem mais informação e, ao mesmo tempo, nos considera no processo, né? Quem somos nós, o que queremos, enfim. Então, acho que esse equilíbrio entre os próprios valores e os valores certos para colocar no mundo, acho que a gente conseguiu passar para essa turma e para todas, óbvio, que estão com a gente e vão se formar aí nos próximos anos. Então, estou bem satisfeita com o trabalho até aqui, muito orgulhosa das meninas. Todo mundo tem que se preparar para esse dia dessa formatura, porque eu vou fazer papelão, já estou avisando, vou chorar, vai ser uma coisa. Vai ser muito bonito ver vocês lá e entregar um diploma para vocês com muito orgulho. Para a gente ir encerrando, queria que vocês dessem uma recomendação para quem está com filhos nesse momento de escolha, que viveram esses processos, assim, uma frase, uma dica, o que vocês diriam para quem está nesse momento? Eu acho que é muito importante que os pais tenham uma consciência muito grande da realidade que a gente vive hoje, da transformação que o mundo está tendo de uma forma tão acelerada, tão rápida, esse mundo de blockchain, de inteligência artificial, de novos conceitos, novos empregos, alguns empregos que estão em risco. Eu acho que é uma responsabilidade enorme dos pais proporcionarem para os filhos pelo menos uma indicação de que essa faculdade que eles vão estudar tenha os subterfúgios transformadores para eles terem as ferramentas para conseguir se colocar nessa nova realidade. Então, assim, a gente sabe que tem muitas faculdades super tradicionais, mas tem currículos obsoletos. Então, eu acho que é primordial pensar nisso. Se nesse ambiente, nesse curso, meu filho vai sair preparado para essa nova realidade, para enfrentar esses novos desafios, e aí eu sou fã de carteirinha. Eu acho que eu devo ter colocado pelo menos uma dúzia de pais aqui, de tanto que a gente falou e
convenceu. Muito bom, obrigada. Eu concordo com você. Eu acho que o nome, né, da faculdade, esse processo que é chamado de signaling, né, que você escolhe algo pela marca, só por aquilo que aquilo representa, no mundo de hoje, com tantos dados, vai ficar cada vez mais difícil de se sustentar. Então, o que vai acontecer é a prova, a evidência real do efeito daquela educação na vida da pessoa, no curto e no longo prazo. Aonde estão trabalhando? Estão conseguindo empreender, se quiserem? Estão conseguindo bons empregos de início de carreira, se assim quiserem? Então, vai ficar muito fácil ver esses dados hoje, coisa que não era no passado. Então, as evidências concretas do resultado do processo de ensino e aprendizagem vão ficar cada vez mais evidentes. E definitivamente olhar para como que as universidades estão olhando, e as escolas também, para toda essa temática de inteligência artificial, não só, mas de tecnologia de maneira geral, porque aqueles cursos, seja de medicina, direito, que quer que seja, que não tiver esse olhar, vai formar gente que não está preparada para trabalhar, fazendo qualquer coisa, né? É impossível pensar hoje numa profissão e numa carreira que não vai ser, assim, afetada diretamente por tudo isso e vai ser muito rápido. Então, concordo com seus 2 pontos, gostei. E você, Francisco, a dica? Eu acho assim, uma das coisas que eu mais ouço em eventos que eu vou, em reportagens, é a carência de mão de obra qualificada no mercado. As empresas não conseguem contratar pessoas como gostariam, né? E não consegue por uma série de razões. Aqui no Brasil, até a educação básica realmente é um problema, né? Mas não consegue porque o modelo de trabalho hoje, as exigências que a gente tem para transformar uma empresa, para mantê-la competitiva, são outras, né? Então a gente precisa de algo que nos leve para essa nova realidade. Eu acho que o Intelli, tenho certeza que o Intelli propicia isso para os alunos que estão aí, né? A gente precisa replicar esse modelo. Eu acho que não pode ser só o Intelli, tá, Maíra? Tá bom, o claro, Intelli concordo. tem que ajudar a influenciar outras organizações. E quem sabe, né? Monta lá um Intelli lá no Espírito Santo para nós, né? Quem sabe? Mas a gente tem que ter muito mais Intellis por aí para a gente poder realmente transformar essa realidade, né? Então, eu falei aqui há pouco, minha filha recebendo proposta de trabalho, nós estamos falando de mão de obra qualificada, ela está no 1º semestre, nem começou, está começando o curso. Mas por que é isso? Porque não tem pessoas se formando com esse perfil. Uhum. Não tem. Ou tem um número muito menor do que o mercado pede, né? O que a gente está fazendo na empresa hoje é qualificar as pessoas para esse novo mundo em massa, né? Porque senão a gente não vai conseguir sobreviver nos próximos anos. Mas a gente também tem que fomentar a base, né? Então as pessoas que estão vindo aí precisam ter essa oportunidade de se preparar dessa maneira. Cases reais. Nós não estamos falando de case inventado, né? Sim. É alguma coisa que alguém precisa transformar na sua organização. A gente nós podemos dizer que a gente exerceu isso. Nós colocamos um projeto aqui no Intelli, né? E o resultado foi extraordinário. Nosso pessoal quer colocar outro. Se vocês deixarem, vai vir um atrás do outro. Queremos, claro. Né? Então, acho que é isso. Muito bom. Excelente. Obrigada. Olha, E você? Pergunta difícil. São muito novos, né? Aquele momento da decisão ali, para onde ir, o que fazer, né? São 17, 18 anos. Então, assim, o que eu vejo é que essa sementinha, ela vem de muito antes, né? Então, a forma ali, como nos anos anteriores, você já está conduzindo aquela, então, criança, né? Adolescente, para entender o que ela quer, para começar a revelar um pouco das suas preferências, é muito importante, assim, porque no fim a gente tem que respeitar aquele adolescente, né? Então ele precisa ser respeitado nas suas escolhas, porque ele tem que ter algum direito de experimentação, né? De ir e voltar e tomar algumas decisões ali importantes. Então, eu acho que a influência vem um pouco de conversar sobre como é o mercado atualmente, o que está acontecendo, né? Para onde você quer, em quem você se inspira, como que funciona a sua cabecinha ali com 17, 18 anos. Isso é muito importante, assim, na minha visão. E aí, a partir desses, né, fragmentos ali de informação, a gente tentar, então, dar as opções para eles entenderem, assim. Eu acho que esse respeito ao que o adolescente, de fato, quer naquele momento é fundamental.
Claro, né, mostrando as opções, vindo, participando, né, dos eventos que a gente tem, porque ele precisa, é um momento difícil, de uma decisão muito importante. Eu sempre falei com a Maria Elisa que, assim, dos 17 aos 25 anos, são os anos mais determinantes do futuro, né, assim, um monte de decisão sendo tomada, e tudo mais acontecendo com muita intensidade, né? Essa disposição para estudar, dificilmente estudar como eles estudam, né? A gente consegue, depois de uma certa idade, estudar tanto, mas então o custo de oportunidade é baixo. Então experimente, tente e vá ali entendendo qual que é o seu lugar no mundo, assim. E eu acho que aí as experiências aqui são fantásticas, né? Então o Italy Day foi para a gente muito, assim, abriu uma cabeça, abriu um mundo ali, e quando você vê aquele olhinho brilhar, aí faz diferença, né? Seja qual for a escolha, eu vejo muito assim. Muito bom. Bom, para quem não sabe, o Italy Day é um evento que a gente faz aqui, acontece agora em outubro, dia 5 de outubro, é isso? Estou me passando a cola aqui, 5 de outubro, onde a gente recebe famílias e candidatos e candidatas para conhecer mais sobre o Intelli. A gente tem também o Intelli Camp, que é uma experiência que aconteceu em julho, acontecerá em janeiro novamente, para aqueles alunos que querem vivenciar, estão no ensino médio ou estão no final do fundo, querem viver a experiência Intelli por uma semana, ver se é isso mesmo. E é isso que a gente recomenda muito, né? E a minha recomendação é que vocês experimentem, né? Como a Ana falou, vão conhecer as faculdades que os interessem. Se tiverem a oportunidade de fazer um curso rápido, façam, vão aos eventos, ouçam os podcasts, vê o que as pessoas estão falando, né? Converse com atuais alunos para contar a realidade, a vida como ela é. Eu falo que uma instituição de ensino séria, ela não precisa fazer marketing. Nem deveria fazer marketing, mas ela deve fazer o máximo de esforço possível para comunicar quem ela é. Né? Dizer o que somos, o que não somos, o que fazemos bem, qual que é a nossa proposta de valor, para que a escolha do outro lado seja uma escolha consciente, uma escolha que o outro, né, o aluno chegue aqui sabendo o que ele tá escolhendo. E, claro, respeitando aí a individualidade de cada um e os sonhos de cada um, porque é muito curioso isso, assim, minha filha mais nova quer fazer medicina, né? E aí eu perguntei para ela, por que medicina? Ela disse, mamãe, porque eu adoro ajudar as pessoas, mas eu não quero não ter dinheiro. É um sonho legítimo, não é? Em outras famílias, às vezes, que horror, você quer ser rica. Não, se para ela é importante se ter dinheiro, né, para fazer as coisas que ela sonha, então escolha uma carreira que proporcione isso. Lida com pessoas o dia inteiro. Lida com pessoas o dia inteiro. Eu falei, bom, faz sentido. Pior é o quê? Quem não reconhece isso em si, a sua própria ambição, seja do que for, né? Seja de mudar o mundo, de ficar rico, do que quer que seja, e aí faz a escolha errada. E aí faz a escolha assim, eu gosto de matemática, então eu vou fazer engenharia. Sem saber direito o que é uma carreira em engenharia. Ou eu vou fazer medicina porque... Né? Então, o porquê você escolhe o que você escolhe, que é muito difícil um adolescente compreender, é parte do nosso trabalho como pais, né? De alertar para o dia seguinte. Eu conheço gente que teve sucesso e ganhou dinheiro com todas as formações do mundo, né? E gente que tinha tudo para e não teve sucesso. Mas tem, óbvio, carreiras que criam mais oportunidades nesse sentido. Então é importante também a gente legitimar o sonho dos filhos, né? O meu irmão foi uma pessoa que, assim, ganhar dinheiro nunca foi um sonho dele, né? Ele queria ajudar o máximo possível de pessoas que ele podia, e ele é psicólogo, trabalha no serviço público. E ele é felicíssimo, né? Realizadíssimo fazendo o que ele faz. Mas ele nunca foi um sonho dele, né? E tudo bem, tá tudo certo, né? No final das contas, o objetivo é ser feliz, né? O objetivo é ser feliz, é isso aí. No ter final, uma vida plena, né? Ter uma vida com realizações. Respeitar as escolhas individuais de cada um. E os pais dando aquelas indicações, sempre o acompanhamento, né? Por causa das experiências prévias que a gente já tem e tudo mais. Mas é isso, o objetivo final é todo mundo ser feliz. É isso aí, muito bom. Gente, muito obrigada. Eu amei esse podcast, tá validado, faremos com outros pais e mães. Vocês foram, agora eu posso contar, vocês foram nossas cobaias e arrasaram. Foi muito bacana, muito obrigada de coração. A gente concluiu aqui que o mundo tá mudando rápido, que o aluno precisa de muito mais protagonismo no seu processo de ensino e aprendizagem, e que a escolha a gente pode ajudar, a gente pode apoiar, mas no final das contas a escolha é deles e delas, e a gente está aqui para ajudar a fazer a escolha mais educada possível, né? Faculdade é muito mais do que um diploma, faculdade é uma experiência transformadora, e fico feliz de saber que a gente está fazendo na visão de vocês o nosso papel. Então, gratidão por estarem aqui, principalmente por terem nos escolhido e apostado na gente, viu? Obrigada. Muito obrigada. Então, tá bom. Muito bom. Muito bom. Para nós. Até a próxima, gente. Obrigada. Valeu.